Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de domingo à noite. Culto esse que eu quero começar perguntando: alguma vez na vida você já se arrependeu de ter sido fiel? Alguma vez na vida você já se arrependeu de ter sido fiel com alguém? Me arrepender de ter sido fiel, pastor? Como assim? A gente não se arrepende, né, das nossas infidelidades a Deus e ao próximo? De fato, nós estamos acostumados, muitas vezes, a nos arrependermos de sermos infiéis com alguém. Especialmente com Deus, mas também com o nosso próximo. Porém, precisamos entender. O irmão pode sentar e no final eu dou oportunidade para o irmão, tá bom? Glória a Deus. Pode sim, no final eu vou dar oportunidade para o irmão, tá bom? No final eu dou oportunidade para o irmão, tá certo? Seja bem-vindo ao nosso culto. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, o oposto também é possível, e eu diria até muito comum. Nós podemos sim nos arrepender de sermos fiéis. E quando isso acontece, pastor? Isso acontece muitas vezes quando nós olhamos para trás e vemos que a nossa fidelidade a alguém acabou sendo retribuída com o mal. Nós tratamos alguém bem, nós fomos leais a determinada pessoa e nós acabamos recebendo a ingratidão desta pessoa a quem nós fomos leais. Isso acontece muitas vezes quando nós somos fiéis a Deus ou ao próximo e nós achamos que não recebemos exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber, o que nós achamos que nós merecemos receber por causa do nosso esforço, por causa da nossa dedicação, por causa da nossa lealdade para com alguém. Então não sei, mas talvez seja exatamente assim que você está se sentindo agora. Ou talvez você já se sentiu alguma vez na sua vida decepcionado com a sua fidelidade para com alguém. Talvez até querendo voltar atrás e pensando, ao invés de ter sido fiel, eu deveria ter sido infiel com essa pessoa, porque era isso que ela merecia. Ou talvez um dia você pode se deparar com esse sentimento na sua vida. É por isso que nessa noite eu quero convidar você a meditarmos na vida de um jovem que foi fiel, tanto a Deus como também aos homens. E a pergunta que nós precisamos responder essa noite é: o que foi que esse jovem recebeu pela sua fidelidade? E o que é que eu e você podemos receber através da nossa fidelidade a Deus e ao próximo também? Por favor, abra comigo a palavra de Deus, se você trouxe, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 39. Gênesis, capítulo 39. Eu aproveito para dar as boas-vindas, mais uma vez, a todos os irmãos. Dizer que é uma alegria muito grande estar recebendo cada um de vocês aqui esta noite. E também aqueles que não puderam estar conosco, mas estão aí nas suas casas, acompanhando o culto por meio das redes sociais. Nós iremos meditar hoje em Gênesis capítulo 39. Um capítulo que começa a contar as dificuldades que José começou a enfrentar depois que ele foi vendido por seus irmãos da terra de Canaã. Gênesis 39 é um capítulo muito amado. E ele pode ser dividido em 4 partes. Preste bem atenção. E em cada uma dessas 4 partes, nós vamos nos deparar
com uma experiência muito forte que esse jovem José tem. Em cada uma das 4 partes de Gênesis 39, José tem uma experiência. E nós queremos aprender com estas experiências que José tem na casa de Potifar. Primeira experiência que nós vemos José tendo aqui é a experiência da presença abençoadora de Deus. José experimenta a presença abençoadora de Deus na sua vida. Vamos começar lendo o verso de número 1. Gênesis 39, verso de número 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós cremos na Tua onipresença, Senhor. Que Tu estás presente em todos os lugares e em todos os momentos. Mas, Pai, nós não queremos a Tua presença normal, Senhor. Nós queremos a Tua presença abençoadora nas nossas vidas. A mesma presença que José experimentou, nós também queremos experimentar, Pai. E esse capítulo, ele vai nos ensinar como isso pode acontecer na nossa vida. Precisamos, Senhor, da Tua presença abençoadora nas nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor, aqui hoje, nada venha nos atrapalhar, Senhor, de ouvirmos a Tua voz e de recebermos a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Que toda e qualquer distração agora seja, Pai, encurvada na Tua presença, para que todo pensamento contrário, Senhor, possa ser trazido agora cativo à obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença de quem nós nos encontramos agora, Senhor. Vem nos ajudar por meio do Teu Espírito Santo, pois no nome dEle, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor do Espírito, aquele que nos concede o Espírito, é que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui no primeiro versículo de Gênesis 39, o autor, ele recapitula a história de José exatamente de onde ele tinha parado, no capítulo 37. Dizendo a última coisa que tinha acontecido com José, depois que os seus irmãos o venderam por 20 ciclos de prata. Primeira coisa que acontece é um homem muito poderoso, chamado Potifar, comprá-lo dos ismaelitas. Esse homem, Potifar, ele era tão poderoso, mas tão poderoso, que só para você ter uma ideia, ele tinha uma cadeia na sua própria casa. Ele tinha uma prisão na sua própria residência. Então ele compra José dos estrangeiros que o haviam levado para o Egito. Ele compra José. E aqui logo de cara nós podemos ver que José passa a ter uma vida totalmente diferente da que ele estava tendo na casa do seu pai. Por quê? Porque na casa do seu pai, José vivia uma vida de príncipe. José era o predileto do seu pai. José era o favorito do seu pai. Ele era muito bem cuidado. Ele era muito bem tratado. Só que agora a vida de José muda totalmente. E ao invés de viver uma vida de príncipe, ele passa a viver uma vida de escravo. Porque é exatamente isso que acontece com ele. José é vendido como se fosse uma mercadoria. José é vendido como se fosse um animal. Ele não é mais tratado como um príncipe.
Agora ele é tratado como servo, agora ele é tratado como escravo. E eu acredito que mudanças repentinas já tiveram que acontecer na sua vida também. Mudança de nível de vida, mudança de forma de viver, também acabam acontecendo com todos nós. Mas eu creio que nenhum de nós chegou a tal ponto de ser tratado como escravo, como José foi. De perder a sua própria liberdade, como José está sendo tratado aqui. Agora imagina isso acontecer comigo, isso acontecer com você. Eu e você sendo servos de Deus, de repente Deus permite que nós sejamos tratados desta forma. Que nós sejamos tratados como animais. Que nós sejamos tratados como mercadoria. Eu até imagino, talvez a pergunta que surgiria no meu coração e no teu coração. Se Deus permitisse uma mudança brusca, lamentável, triste como essa na nossa vida, talvez nós nos perguntaríamos: onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus que permite que tudo isso aconteça? Onde estava Deus na vida de José? E os versículos 2 a 6, eles respondem: onde estava Deus na vida do seu servo? Olha o verso 2. O Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Onde era a igreja que estava Deus na vida de José? A palavra de Deus diz que Deus estava com José. Deus era com José. E sabe o que é interessante? É que em nenhum momento a presença de Deus é citada na vida de José, quando ele estava na casa do seu pai. Em nenhum momento a presença de Deus é mencionada na vida de José, quando ele estava no conforto da casa do seu pai. Não que Deus não estivesse com José lá na casa do pai dele. Eu creio que ele estava. Porque Deus está conosco em todos os momentos, quem acredita nisso? Deus está conosco em todos os momentos, mas a presença de Deus não é mencionada na vida de José enquanto ele estava no conforto da casa do seu pai. Porém aqui no capítulo 39, não apenas uma, duas, nem três, mas 4 vezes, esse capítulo vai dizer que Deus estava com José. Deus está conosco em todos os momentos. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. Nos momentos fáceis, nós temos dificuldade de perceber a presença de Deus. E nós só vamos perceber quando Deus se torna tudo aquilo que nós temos. Deus está comigo e contigo em todos os instantes. Mas muitas vezes vão ser nos momentos difíceis
que a presença de Deus na minha vida e na tua vida será ainda mais notória. As pessoas vão enxergar ainda mais a presença de Deus nas nossas vidas. Não quando nós estivermos nos momentos fáceis, mas quando nós estivermos nos momentos difíceis. Aqueles momentos nos quais nós nem gostaríamos de estar. O céu vai testificar, Deus era com ele, Deus está com ela. Assim como Deus era também com o seu servo, como Deus era com José. Então José é vendido para o Egito. No Egito ele é comprado por um homem poderoso. E nós poderíamos nos perguntar onde estava Deus. Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, coisas impressionantes começam a acontecer com José. Por exemplo, o texto diz que ele se tornou um homem próspero. Ele se tornou, ele não era, mas ele se tornou um homem próspero, um homem abençoado. É como se José tivesse chegado lá como um escravo qualquer, como um escravo normal. Mas porque Deus estava com ele, José começa a se destacar dos demais. Sabe quando coisas boas começam a acontecer na sua vida e você não sabe por quê? Não é pela minha inteligência, porque eu não sou tão inteligente assim. Não é pela minha capacidade, não é porque eu me esforcei tanto, eu não sei por quê as coisas estão dando certo para mim. Não é por tua causa, é por quem está com você, é porque a presença de Deus está contigo. Ele está te tornando próspero, Ele está te abençoando, Ele está abrindo os caminhos. E é o que começa a acontecer com José. Ele vai para um lugar difícil que ele não queria ir, ele vai sem querer, ele vai obrigado. Mas ele não vai sozinho. A presença de Deus está com ele na casa de Potifar. E porque a presença de Deus está com ele na casa de Potifar, Deus o torna um homem próspero. E talvez a maior prova do que Deus começa a fazer na vida dele é o fato do texto dizer que ele está na casa do seu Senhor. Preste atenção. Não era comum um escravo estar na casa do seu Senhor. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui já visitaram o museu que tem aqui na cidade de Redenção, uma cidade próxima a nossa. O nome do museu é Senzala Negro Liberto. E eu estive lá alguns dias, numa passagem, eu visitei esse museu. E nesse museu você pode ver distintamente, claramente, o engenho, que era o local no qual os negros trabalhavam. Lá você pode ver também a casa grande, que era o local onde os donos viviam, uma espécie de mansão. E em terceiro lugar, lá você também podia ver a senzala, que era um local à parte, separado, onde os escravos dormiam. Eles não passavam o dia, eles apenas dormiam lá. E às vezes ficavam até presos lá na senzala. Então tinha um engenho, tinha a casa dos donos e tinha a senzala, onde eles dormiam. Por quê? Porque o normal eram os escravos dormirem fora da casa dos seus donos. Porém aqui, perceba, apesar de dizer que José era um escravo, onde é que José estava? José estava na casa do seu Senhor. A presença de Deus estava diferenciando José dos demais. E Potifar percebe isso. Potifar percebe que José é um homem diferente. E o que é que ele faz? Ele coloca José como mordomo, ou seja, como administrador, olha só, como administrador de todas as suas coisas.
E o que é que acontece depois que ele faz isso? Depois que ele coloca José como administrador da sua casa, o texto diz: o Senhor abençoa a casa do Senhor por amor de quem? Por amor de José. Não apenas agora José se torna um homem próspero, mas agora o homem para quem ele trabalha também se torna um homem próspero. E essa não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. Algo muito parecido aconteceu com o pai de José, Jacó. Jacó também tem que sair de casa sem querer. Ele sai fugindo do seu irmão. Mas ao sair de casa sem querer, ele percebe que alguém está com ele aonde ele vai. Deus aparece para ele e diz: eu serei contigo, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, eu serei o teu Deus. E porque Deus está com Jacó, o que ele toca é abençoado. O que Jacó faz dá certo, prospera. Ele se torna um fazendeiro rico, e o sogro dele, para quem ele trabalha, também se torna um homem mais rico. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque esse sempre foi o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi apenas nos abençoar. Precisamos entender isso. O propósito de Deus nunca foi apenas me abençoar e te abençoar. O propósito de Deus sempre foi, não apenas que nós sejamos abençoados, mas que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Que através da minha vida e da tua vida, a bênção de Deus seja tão grande, mas tão grande, que outras pessoas sejam abençoadas através de mim e através de você. Isso fica muito claro na própria chamada de Deus a Abraão. O que é que Deus diz para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu te abençoarei. Mas Deus não para por aí, ele diz: Abraão, sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus não era apenas abençoar Abraão, era usar Abraão para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então talvez você está querendo muito pouco de Deus. Talvez você tenha pedido muito pouco a Deus. Porque se você tem orado para Deus te abençoar apenas, eu queria dizer que a tua oração tem sido rasteira demais. Deus não quer que você ore apenas para Ele te abençoar. Deus quer que você ore para que Deus te abençoe de tal forma que você seja capaz de abençoar outras pessoas através da tua vida. Quem acredita nisso? Quem crê que Deus é poderoso não apenas para te abençoar, mas para fazer as bênçãos transbordarem de você para outras vidas. Esse é o chamado de Deus para mim, esse é o chamado de Deus para você. E não apenas na área material, viu? Também, principalmente na área espiritual. Deus quer que através da nossa vida, pessoas sejam transformadas espiritualmente. Através do nosso convívio no trabalho, que pessoas sejam perdoadas, que pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Então, Deus quer que você saia daqui essa noite dizendo não apenas Deus me abençoa, mas me usa como canal de bênção. Eu quero ser um José, Senhor. Eu quero ser um Jacó. Eu quero que outros sejam abençoados através da bênção que o Senhor colocou na minha vida. Esse é o poder de Deus. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. O autor diz então que José era abençoado
E Potifar percebe isso. E por causa dessa visão que ele tem de José, o texto diz que Potifar confia a José todas as coisas. Todas as coisas, exceto uma: o pão com que ele se alimentava. E o que é que isso significa, pastor? O pão com o qual ele se alimentava. É bem sabido que os egípcios, eles tinham problema de se alimentar com os israelitas. Eles não gostavam de se alimentar juntos. Então pode ser que o autor esteja dizendo que o egípcio não deixava que José cozinhasse para ele, fizesse comida para ele. Porém, é possível que esse pão aqui tenha outro significado. É possível que pão aqui seja uma figura de linguagem para assuntos íntimos, assuntos amorosos. É como se pão aqui significasse o casamento de Potifar. José, você vai tomar de conta de tudo, mas do meu pão, entre aspas, algumas pessoas, alguns estudiosos entendem assim: o meu pão, a minha vida íntima, não. Aí você não se mete, que isso eu não vou permitir que você se intrometa. Porém, o que nós vemos aqui é que José era muito abençoado, né? E para completar, o versículo 6 ainda termina dizendo que ele era formoso, de porte e de aparência. Ou seja, ele era bonito, de corpo e de rosto. O homem era abençoado, o homem era abençoador e ainda era um galã, né? Ainda era bonito. Isso lembra alguém que vocês conhecem, não lembra não? Alguém que seja assim, tenha beleza física e de corpo. Lembrou de alguém? Exatamente. A mãe de José. Porque nos capítulos anteriores, Raquel é descrita, a única outra pessoa na Bíblia que é descrita como bela, de porte e de aparência, é a mãe de José. Então, tal mãe, tal filho, né? A mãe era bonitona e agora o filho também nasce bonitão. Um homem com currículo desse, com características como essas, ia chamar a atenção de muita gente. Ia ou não ia? Ia chamar a atenção de muita mulher. E é aí que nós vemos a segunda experiência que José tem na casa de Potifar. A primeira é a presença abençoadora de Deus. José experimenta a presença abençoadora de Deus. Porém, nem tudo são facilidades. José também experimenta as ordens insistentes da mulher. Vamos ler os versos 7 a 12. A famosa mulher de Potifar. Versos 7 a 12 dizem assim: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Olha o significado de pão aqui, possivelmente. Porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse:
deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Eita Deus! A mulher do dono põe os olhos em José. Ou seja, ela olha para ele de uma forma diferente. Ela olha para ele com desejo carnal. E percebam que ela não se insinua para José, não é verdade? Ela não joga o cabelo, ela não usa uma roupa acochada. O que ela faz? Ela ordena. Ela dá ordens para José. Ela não atrai. Ela não seduz, ela não convida, ela manda. Então, além de adúltera, ainda era mandona. Deita-te comigo. Sabia que é exatamente isso que o pecado faz na minha vida e na sua vida? Pecado na Bíblia é comparado, sabe a quê? A uma autoridade que quer mandar em mim e em você. Pecado na Bíblia é comparado a uma autoridade que quer nos dar ordens. É por isso que quando nós nos convertemos, a Bíblia diz: deixe de obedecer ao pecado. Porque era isso que nós fazíamos. O pecado mandava e a gente obedecia. Se embriaga e nós nos embriagávamos. Mente e nós mentíamos. Fica irado e nós ficávamos irados. Agride e nós agredíamos. Se descontrola e nós nos descontrolávamos. O pecado mandava e desmandava na gente. E ele quer fazer isso ainda hoje. O pecado quer continuar mandando na minha vida e na tua vida ainda hoje. E é isso que aquela mulher faz. Ela chega para José e diz: deita-te comigo. E José poderia ter se deitado com ela. Porque naquela época era comum que os escravos, eles servissem aos seus donos fisicamente, sexualmente. Era algo muito comum. E raciocina comigo. José teria ou não teria vantagens ao ter algo com a mulher do dono? Imagina a moral que ele ia ter. Está tendo algo com a mulher do dono, com a patroa. A garantia que ele ia ter era maior, não era? Só que nós sabemos o que José faz. José rejeita as ordens da mulher. E quais são os motivos que ele cita para isso? Não, é perigoso. Não, vão descobrir a gente. Eu acho melhor não. Vai que o teu marido descobre. Foi isso que José disse para ela? Quais foram os motivos que ele citou? Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José não tem vergonha de falar de Deus para aquela mulher. É como se ele dissesse: o teu marido confiou em mim. Aqui dentro dessa casa ele não é maior do que eu. Ele só me vedou a ti, que é a mulher dele. Como eu seria injusto com um homem desse? Como eu seria infiel com um homem que confiou em mim? E acima de tudo, mulher, como eu pecaria contra o meu Deus? O Deus que está presente comigo. O Deus que me abençoa em todos os momentos. O Deus que nunca me abandonou. José sabia o que ele tinha e o que ele não tinha. Ele sabia o que ele tinha recebido e o que ele não tinha recebido. Qualquer mulher, então, qualquer mulher normal, tinha baixado as orelhas e tinha desistido. Não tinha? Só que essa aqui não era uma mulher normal.
ela não era qualquer uma. Por isso, todo sujo dia, ela insistia com José. Ela insistia para ele se deitar com ela. Ela insistia para ele estar com ela, mas ele não queria. Ele não queria nem ficar na presença dela. Olha o conselho da palavra de Deus para mim e para você aqui. Nem na presença dela ele aceitava estar. Até que um dia, a mandona decide usar uma estratégia diferente. José vem à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa está lá. O que ela faz? Ela o segura pelas vestes e novamente manda: deita-te comigo, seu escravo. Aí não dá. Porque uma mulher agarrar um homem, dá para resistir não, dá? Não tem homem que resista, tem? Tem. José, ele resiste. Se ela segura na veste dele, ele deixa a veste dele na mão dela e sai fugindo para fora. Olha a ênfase aqui. Se alguém foge, já é para fora, não é? Se alguém sai, imagina alguém sair para dentro. Alguém fugir para dentro. Não, se foge é para fora. Mas é aqui uma ênfase. É para mostrar que nem perto ele ficou daquela mulher. Isso mostra exatamente o que o apóstolo Paulo diz. Que eu e você temos que fazer com a impureza. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo diz: fugir da impureza, fugir da imoralidade. O que é que a gente tem que fazer com a impureza? Conversar com ela, resistir à impureza, à imoralidade, é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a gente tem que fazer o quê? Alguns anos atrás, quando eu ainda era seminarista, eu e outros diáconos fomos chamados para conversar com o pastor e um jovem da igreja que tinha acabado de cometer imoralidade com uma mulher muito mais velha do que ele. E eu fiquei muito admirado com aquilo, porque eu lembro que eu era crente há poucos anos, e eu via naquele jovem um jovem muito firme espiritualmente, um jovem muito dedicado a Deus. E ele trabalhava na Ceasa nessa época. Então nós perguntamos: como foi que isso começou? Como foi que isso aconteceu na sua vida? E ele explicou que ela começou a passar na venda dele e começou a oferecer produtos. E aí depois ela começou a se oferecer como um produto para ele. Chegando até a chamá-lo de bonito. Até mentir ela mentia, né? Para tentar fisgar esse jovem. E aí nós perguntamos: e o que você fazia quando ela cantava você? Uma mulher mais velha, mais experiente, dava era pena dele. Sabe o que ele disse? Sempre que ela vinha me cantando, eu evangelizava ela. Deus não manda evangelizar quem te tenta. Deus não manda conversar com quem quer te levar ao pecado. Deus manda fazer o quê? Deus manda fugir. Deus manda se afastar.
Deus manda evitar. Deus trazendo para os dias de hoje, Deus manda bloquear. Foi isso que José fez. Quando ela segurou a roupa dele, ele deixou a roupa na mão dela, porque ele podia perder a roupa, mas ele não podia perder a fidelidade dele ao Senhor. E é isso que eu e você também temos que fazer. Muitas vezes nós não conseguimos vencer o pecado, porque nós estamos conversando com o pecado, porque nós estamos tratando com o pecado, porque nós estamos resistindo ao pecado, quando Deus mandou sair do ringue e parar de lutar com ele. O pecado é mais forte do que eu e você. E muitas vezes, para vencê-lo, nós temos que sair do ringue e deixá-lo sozinho, falando sozinho. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que fugir da tentação. Se eu sei que em Ubá tem uma tentação para mim, se eu puder, eu vou arrodear a esquina. Se eu sei que um compartimento da casa é mais tentador para mim, eu vou ter uma estratégia em relação àquele compartimento. Se um aparelho está me trazendo ao pecado, eu vou pensar em uma estratégia em relação àquele aparelho. Como um jovem aqui desta igreja fez. Alguns dias atrás, um jovem aqui da igreja me procurou, perguntando, pastor, é errado eu parar de usar celular? E eu perguntei, mas por quê? Ele disse, pastor, eu sinto que o celular me prejudica. E eu disse, olha, faça aquilo que você tem paz com Deus. Se você acha que o celular te prejudica e você quer parar de usar, pare de usar. E até hoje, isso já faz meses. Até hoje, se você quiser falar com esse jovem, você tem que falar com ele pessoalmente, porque ele não tem mais celular. Não estou dizendo que todos nós temos que fazer isso, mas nós temos que avaliar o que é que está nos trazendo ao pecado e tomar uma decisão radical em relação a isso. José poderia ter obedecido àquela mulher, mas ele decide desobedecê-la. E é o que eu e você também devemos fazer. Deus quer dar vitória a você sobre este pecado hoje. Tome uma decisão radical em relação a ele. Evite o pecado. Pare de enfrentar o pecado e passe a evitar o pecado. Fuja de ambientes, fuja de pessoas, se necessário for. Seja uma pessoa vitoriosa. Em nome de Jesus. José fugiu e que consequências isso vai trazer para a vida dele? Terceira experiência de José na casa de Potifar são as mentiras prejudiciais da mulher. Você está disposto a ter a sua reputação manchada por causa da sua fidelidade a Deus? Olha as mentiras prejudiciais da mulher, versos 13 a 20. Vendo ela que ele fugira para fora. Verso 13, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes deles, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que tu nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira.
E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A sereia vê um homem fugindo do seu canto. Ela canta, mas ele não fica deslumbrado por ela. Só que ela vê outra coisa. Ela vê não apenas José fugindo. Ela vê que ele deixa as vestes dele nas mãos dela. Então ela pensa, esse escravo bonitão pode trazer problema para mim. Já sei o que eu vou fazer. Primeira coisa que ela faz é procurar apoio dentro da sua casa. Ela chama os outros homens e conta uma história de ficção. Ela inverte a história ao avesso. Ela diz, eu estava aqui em casa, de repente ele veio, tentou me forçar, e eu, pobre coitada, gritei. Vocês não ouviram, não? Eu gritei. E aí quando ele percebeu, ele saiu, fugindo para fora. Está aqui a prova. Ó. Segunda vez que a veste de José é usada para inventar uma mentira sobre ele. Na primeira vez, os irmãos dele usam a túnica dele para dizer, está aqui, pai, ó, talvez um animal o matou. Agora, pela segunda vez, uma veste de um homem fiel é usada contra ele em uma mentira. A mulher espera o marido chegar, segura a roupa do lado dela, e quando ele chega, ela conta a mesma ficção. O homem poderia não ter acreditado nela, não poderia? O que é que ele faz, porém? Ele acredita na sua esposa. Detalhe, o texto não diz sequer que ele ouviu o seu servo José. Ei, não era esse aqui que tinha confiado em José todas as coisas? Olha como é a confiança humana. Não se iluda com a confiança humana. Aquele que confiou tudo a José, de uma hora para outra, não confia mais. Desconfia dele. Se ira com ele e lança José. Onde? No cárcere, na prisão. Está vendo, pastor? Está vendo como não vale a pena ser fiel? Olha o que é que a gente ganha. Se dedicando a alguém, servindo a Deus, sendo leal. Olha aqui o que é que a gente ganha. Ingratidão, desconfiança. Está aqui, ó. Não vale a pena ser fiel. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha sido era infiel. De fato, aqui nós vemos que parece que não vale a pena ser fiel mesmo, não. Se a história terminasse aqui, era uma história triste, não era não? Mas toma água com açúcar, porque o capítulo não terminou ainda. Em último lugar, nós vemos a última experiência que José tem na casa de Potifar. E é uma experiência com a qual nós já estamos familiarizados. Que experiência é essa? José experimenta mais uma vez a presença abençoadora de Deus. Olha os versos 21 a 23. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Quem perdeu foi quem desconfiou. Deus levantou outro para confiar de novo. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor estava com ele
e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. A história se repete. José novamente é retirado do lugar onde ele estava. Mas novamente ele não vai sozinho. O Deus que estava com ele no começo está com ele, aliás, continua com ele agora no final. E porque o Senhor continua com ele, José é abençoado. E porque José é abençoado, quem confia nele também é abençoado. É a mesma história. A presença abençoadora de Deus continua na vida de José. Inclusive o fato dele ser preso já pode ser visto como a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o castigo comum para a tentativa de estupro não era a prisão, era a morte. José não é morto, José é preso. E olha com quem ele é preso. Com os outros oficiais do rei. Ali uma prisão real. José está em uma prisão real. Respondendo então à pergunta do início. O que é que a gente ganha sendo fiel? Para falar a verdade, tem hora que a gente não vai ganhar. Tem hora que a gente vai perder. Sendo fiel, entenda isso. Muitas vezes nós iremos perder. Nós iremos perder roupas. Nós podemos perder emprego. Nós podemos perder a reputação. Nós podemos perder até a liberdade. Isso combina com o que Jesus diz no Novo Testamento. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então sim, o que é que a gente ganha sendo fiel? Muitas vezes a gente não ganha, a gente pode perder muita coisa. Mas tem uma coisa que o fiel não perde. O que é que o fiel não perde? O que é que José não perde? O fiel não perde aquilo que é mais valioso do que tudo. Aquilo que compensa tudo que nós perdermos. O fiel não perde a presença abençoadora de Deus. José continua com Deus. Ele perde pessoas, sim. Ele perde bem, sim. Ele perde status, sim. Ele perde emprego, sim. Ele perde conforto, sim. Mas tem uma coisa que compensa todas essas outras. É o sentimento de que Deus está contigo. É o sentimento de que Deus está com você. É o sentimento de que Deus está se agradando de você. E você vê a mão de Deus em tudo aquilo que você começa a fazer de novo. Então a pergunta que nós precisamos responder essa noite é: o quanto estamos valorizando essa presença de Deus? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os prejuízos materiais do pecado, né? Se eu pecar, eu posso perder isso, posso perder aquilo materialmente. Ei, mas sabe qual é o maior prejuízo do pecado na minha vida e na tua vida? Ele não é material. O maior prejuízo é espiritual. É nós deixarmos de sentir a presença de Deus na nossa vida. Então, o que é que nós estamos dispostos a fazer para valorizar essa presença? Para manter esse sentimento na nossa vida? Porque perceba que o texto começa dizendo que Deus estava com José, e o que é que vem depois?
Depois de dizer que Deus estava com José abençoando, vem o teste. Vem a tentação, vem o pecado. Sabe para quê? Para que nós vejamos o quanto José valoriza aquela presença de Deus com ele. E José passa no teste, e o que é que permanece com ele? Quem é que permanece com ele? Quem é que permanece comigo e contigo quando todos podem nos abandonar? José valoriza o que é mais valoroso. José valoriza não a presença do pecado por alguns minutos na vida dele. É como se José dissesse: eu não troco a presença do meu Deus por um momento de pecado com você. Eu não estou dizendo que Deus se retira da nossa vida tão logo a gente peque. Mas o sentimento da presença de Deus pode sair da minha vida e da sua vida, sim. Mesmo o Espírito Santo estando dentro de nós, ele se entristece conosco, sim ou não? O Espírito Santo pode até se apagar da nossa vida por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, e aí nós dizemos: Senhor, porque eu não sinto mais a Tua presença, Senhor? Eu quero sentir mais da Tua presença. Mas sabe como é que nós valorizamos mais a presença de Deus? É quando nós fugimos daquilo que está nos tentando, daquilo que quer nos afastar do Senhor. Imagine se José tivesse aceitado o convite da mulher. Será que o capítulo teria terminado como terminou? Se ele tivesse se deitado com ela e o marido tivesse descoberto, será que ele seria lançado na prisão? E será que, se sendo lançado na prisão, o texto ainda diria: Deus era com José? Provavelmente não. Porque a Bíblia conta a história de um homem chamado Sansão, que era muito forte fisicamente, mas era fraco espiritualmente. Até que ele se deixou dormir no colo de uma mulher traidora, que descobriu o seu segredo, cortou os seus cabelos. E no momento em que os cabelos de Sansão são cortados, o texto diz que o Senhor se retirou dele. A presença do Senhor se retirou daquele que preferiu o pecado ao Senhor. A presença de Deus é maravilhosa na minha vida e na sua vida. Deus está disposto a permanecer comigo e contigo. A pergunta é: o que nós estamos dispostos a fazer para que a presença de Deus aumente ainda mais na minha vida e na sua vida? O que é que está tentando te afastar de Deus agora? É um sentimento ruim? É uma tentação física? É uma tentação material? É um pensamento do passado? É um plano que não vem do Senhor? Convite de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é que nós possamos abrir mão do pecado para ficarmos com a presença de Deus. Curve sua cabeça. Jesus Cristo veio a este mundo, disse não a todas as tentações, morreu em uma cruz em nosso lugar, para que nós estivéssemos para sempre com Ele. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não quer nos dar um prazer passageiro. Jesus quer nos dar uma presença eterna. O que nós precisamos dizer
não hoje, para que a presença de Deus permaneça na nossa vida. Quantas vezes eu já desvalorizei a presença do Senhor? Quantas vezes, por causa de momentos, eu mesmo entristeci o Espírito Santo dentro de mim? Talvez Deus está trazendo hoje à tua memória ocasiões como estas, em que Deus estava com você, Deus estava respondendo às tuas orações, Deus estava abrindo os teus caminhos, Deus estava suprindo as tuas necessidades. E de repente a tentação veio e você cedeu. A história de Sansão é triste, porém, lá diz que ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Deus voltou para ele. Se nós nos arrependermos nesta noite, de termos desvalorizado a presença do Senhor, Ele vai voltar a encher o nosso coração de alegria. Quem quer isso? Que a presença de Deus volte a encher o teu coração. Ei, pois isso só depende de mim e de você, sabia? Só depende da decisão que nós vamos tomar hoje em relação ao pecado, em relação àquilo que está sendo oferecido a mim e a você. Talvez a área na qual você tem que tomar uma decisão hoje seja a mesma área na qual José foi tentado. Talvez você está vivendo um relacionamento que não agrada a Deus, e você sabe. Deus está te dando hoje a oportunidade de abandonar este relacionamento e ser fiel a Ele e à pessoa com a qual você está. Talvez a área na qual você está sendo tentado hoje é a área financeira. Você tem sido infiel na área financeira. Você tem roubado pessoas. Você tem furtado pessoas. E Deus está falando ao teu coração agora. Talvez é na área familiar. Você tem maltratado alguém. Você tem maltratado alguém que Deus colocou na tua vida. E Deus está falando contigo agora. Para de fazer isso. Ama, cuida. Eu estou com você. Eu precisei me arrepender muitas vezes. E ao estudar esse texto, eu decido que eu vou continuar me arrependendo de tudo aquilo que quer me afastar da presença de Deus. Se você também está tomando esta decisão esta noite, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, não se envergonhe. Fuja. Fuja do pecado. Fuja para Jesus.